do céu, gente. Oxe, quem tá com o cartaz ali? Bianca. Fê. Ai, gente, hoje tá foda. Desculpe, não tem outra palavra pra usar. Não, Ai, minha em nossa nome senhora, de tô toda a vendo. turma, a gente tem só a agradecer você por sempre estar nos inspirando, sempre estar alegre aqui nas aulas, sempre conversando bastante com a gente, que faz a Oxe, gente chega a sempre pessoa não querer paga imposto pra falar. mais aulas e mais aulas com você. Ah, Acho que não só da nossa turma, acho que é o PEN inteira gosta de você, pelo menos o pessoal da Atlética, das Atléticas. A gente tem um grupo lá no Discord que a gente faz as reuniõezinhas, assim, a gente colocou um bot de música com seu nome pra você sempre estar com a gente lá. não acredito. Te mando o print depois pra Amada. provar. Obrigada, obrigada pelo Aí a gente carinho, gente. preparou Puxa essa vida. homenagenzinha, alguns cartazezinhos pra você ver com a nossa Hashtag carinha. muito obrigada. Nossa, que dia de Feliz emoção, né? aniversário. Obrigada. Nossa, suadeira, gente. Sabe aquele calorão que vem? Tem Parece mais Parabéns que... pra gente aí você. conseguindo ligar a câmera aí. Obrigada. Olha a carinha de vocês. Essa é a parte que eu mais gosto, sem a menor sombra de dúvida. Obrigada. Puxa vida. E, né, a gente brinca que, nessa pandemia você não pode comemorar, quer dizer que a gente não tá nem fazendo aniversário. Pois tá. Vou dizer que, A gente não gente, são esperava muito... menos que isso, a tua reação. Como é que é, Gui? Não entendi. A gente não esperava menos que isso da tua reação. Ai, dessa fiasqueira toda, né, gente? Eu já chorei com uma homenagem numa outra turma, agora a cara deve estar borrada, né? Mas vai borrada mesmo, danado. E eu pensando, né? Não, se não dá para fazer festa, se não dá para reunir galera, não vou nem. Mas olha, e Deus ensina a gente que é nesses momentos que a Aí o gente mais tem a combinado hoje agradecer. era, como você gosta tanto de ver nosso rosto nas câmeras, quem conseguisse era pra ligar a câmera pra ficar a aula inteira de câmera ligada hoje. Ai, amo demais da conta. Amadas, todo mundo. Obrigada. Oxe, gente. As Cheers, né? Ingrid, você é a Ingrid das Cheers. Eu não tinha associado uma coisa com a outra. A pessoa não tinha feito essa associação ainda, gente. Meu Deus do céu. Ai, que horror. Obrigada. Eu sempre falo, né, que a gente está vivendo realmente esse momento histórico que não é fácil, mas eu sou muito grata a Deus por tudo que está acontecendo. Não se preocupe quem não está conseguindo liberar a câmera, gente. Já tô com uma suadeira aqui, com calor. Gente, a blusa de baixo é pijama, não posso tirar. Sabe aquela coisa que você tá com a blusa embaixo que você não pode tirar, que é pijama? Não tem que pedir perdão, pelo amor de Deus. Olha que queridos todos aqui. Nossa, eu levei um susto na turma. Tanta gente junto ao mesmo tempo. Rafa, obrigada. Não Obrigada tinha pelo dado cara por carinho. aqui ainda. Ah, Não tinha aparecido aqui ainda. agora apareceu, tem isso mesmo, né? Ele vai selecionando aos poucos para estar aparecendo. Como a gente faz agora, gente, para começar a aula? Já me perdi. Obrigada, Grau. Na verdade, tudo isso foi um plano pra eu não precisar apresentar. Para dar um golpe, né? Tipo, não precisa, a prof se emociona. Ai, Felipe, adorei. Gente, perder a piada nessa vida jamais. A gente não pode perder o bom humor, já tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Não dá, a gente tem que. Ai, eu que agradeço, Stephanie, que tudo vai em dobro para vocês, né? Eu acredito muito no. Quando a gente recebe tudo isso, eu não tenho como agradecer. Então, é nas minhas orações que eu agradeço e que Deus possa entregar em dobro.
para vocês. Que fiasqueira, né, gente? A quantidade que a pessoa vai chorar, só por Deus do céu. Ó, Mas pra chorar de não ser emoção pode, injusto com né? o pessoal que a câmera não apareceu, todo mundo tinha, a galera tinha preparado umas mensagenzinhas, tipo, curtinhas, que uma palavrazinha. Então eu vou falar só pra não ficar sem as Mas, pessoas. Que é minha as nossa. palavras que escolheram é saúde e paz, felicidades, encantadora, inspiração, radiante, conquistas, motivação, paz, amor, infinitas bênçãos, dedicação, você é luz, divertida, carinhosa e gratidão. Puxa vida. São todas palavras É. que definem Isabelle, né? E não é? Acho que mesmo, gente, vocês têm essa percepção disso, né? A gente tá distante fisicamente, mas eu nunca me senti tão abençoada e tão. Eu acho que nunca mesmo, gente. Sempre adorei meus aniversários, sempre aproveitei muito. Mas minha Nossa Senhora, o que é todo esse meio tecnológico, não é? Ah, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa nessa vida. Ai, sabe quando dá aquela suadeira que até os pichacos começam a levantar no cabelo? Sou eu hoje. Quem tem os cabelos pichacos sabe que daí dá uma suadeira, assim, dá um calorão, né? O cabelo fica tudo assim, ó. Ai, Senhor. Obrigada. Gratidão vocês por compartilharem desse momento de estar aqui. Eu acho que está a turma inteira aqui. Eu sei que isso não é um processo fácil, né, de conseguir com todos e todas aqui. Então, puxa, gente, como eu falei, é só Deus, quem não acredita em Deus, mas acredita no ser superior, no que vocês quiserem acreditar, né? É só essa natureza, esse Deus, esse do orixás, e por isso que eu falei, qualquer credo independente que possa retribuir todo esse carinho. Obrigada. Eita, coisa boa nessa vida, viu, gente? Oh, meu Deus do céu. Ai, respirando, me deem 2 minutos. Inclusive, eu perdi, eu tinha um copo de água que eu não sei nem onde eu pus o copo, gente. Ela tá aqui. A outra aula que eu estava dando era de conteúdos da educação infantil, então eu estou cheia de material aqui, reciclado, em volta, tudo, um monte, então não estou me achando nisso. Ai, que coisa boa nessa vida. Então, depois desses 10 minutos de muita emoção, eu vou fazer muito print de tela hoje para aparecer todos vocês nos prints aqui. Muito, adoro. Ah, e por falar nisso também, né? Já relembrando, a gente tem um combinado, né? Desde a. Credo, o que eu abri aqui? Só um pouquinho, gente. Peraí que eu apertei o negócio sem querer. A pessoa fica emocionada, faz umas cacas. Ai, senhor, pronto, fechei. A gente tem um combinado desde a aula da semana passada, do dia 25, que a gente teve as professoras aqui, né? Quem participou daquela aula do dia 25, e eu tenho, né, os prints, eu consigo baixar o chat do bate-papo também, já tem um pontinho, meio pontinho, né, que valia cada uma das lives. Então, é a do dia 25, vou até escrever aqui no chat, só estou relembrando, né, os tópicos, dia 25 de agosto, hoje, dia 1º de setembro, semana que vem é feriado na terça, né, 8 terça é feriado mesmo, né, da Padroeira de Curitiba, então a gente não tem aula na semana que vem, daí o próximo vai ser 8 mais 7, 15, e depois 22. Essas 4 próximas lives, incluindo a da semana passada e hoje, vocês que estão aqui, é bom que hoje tem a turma inteira aqui praticamente, né, já tem meio pontinho de participação, tá, em cada uma dessas lives, que vão totalizar 2 pontos, mais os 2 pontinhos do tema que vocês escolheram para estar compartilhando aqui com a gente. Que daí a gente já liquida os 4 pontos relacionados à parte do trabalho, né? E depois mais a prova de valor 6. Ok? Fala, Gabriela. Fui eu que levantei a mãozinha? Apareceu tua mãozinha levantada, Gabi. Foi Não sei se sem você querer, quer falar que eu tô mesmo. tentando colocar nas configurações aqui pra gente fazer,
pra eu compartilhar os slides. Eu não sei fazer isso. Aí eu Ah, apertei pode a mãozinha deixar que sem querer. talvez. Deixa eu até olhar aqui, ó. Ah, eu tenho que colocar vocês que vão participar como moderador. Daí já vai aparecer ali para que vocês possam falar. Tá, então deixa eu só, antes de vocês apresentarem, eu quero só compartilhar mais uma coisinha aqui. Compartilhar arquivos. Ai, tem uma parte que a gente suspira. Ai, de emoção. Nem o corpo sabe como reagir com tudo isso, gente. O corpo é um calor, é uma situação, é boa. Mas, ai, meu Deus, que coisa boa. Quero ver aqui metodologia da avaliação. Eu quero só compartilhar um arquivo só para esses combinados e confirmar as turmas para a semana que vem. Está ok se não está faltando ninguém. A turma de vocês se organizou tão rápido com esse negócio da atividade que eu fiquei com medo de eu ter me perdido no meio disso. Mas é verdade. Tem turmas que às vezes demoram mais para montar as equipes, tudo para escolher. De vocês, assim, eu olhei e falei, ué, parece que já se autorresolveram, adoram. Tá, então esse daqui tá na live do dia 18, né, que tinham esses combinados aí que eu estava comentando com vocês. Aqui, tá. Então aqui nós temos a Carol, a Isabelle, a Renata e a Ingrid hoje, né? Da Bianca, da Thaís, da Gabriela Jordana, né? É uma pessoa só, não são duas ali, né? O Felipe, a Eduarda e a Rayane, hoje. Daí, fora a semana que vem, na outra. Então, tem a equipe da Isabela, da Giovana, da Alessandra e da Grau, da Karina, da Gabriele, da Denise e da Emanuele, e da Karen e da Elaine. E na última tem da Fer, da Maria Eduarda, da Rafaela e da Stephanie, da Fabiana, Vitória, Clara e Gabriele, e Raquel, Jéssica e Simone. Gente, tem alguém que acabou ficando sem? Professora, Oi, no meu Jéssica, grupo diga. ali, no meu grupo de gamificação, eu, a Raquel, a Simone e a Mariela. É que a Mariela, ela tá grávida, daí algumas vezes ela não consegue entrar nas aulas. Daí a Ok. gente colocou ela. Deixa eu só anotar aqui que Deus já atualiza essa tabela. Raquel. Gente, vocês têm noção se mais alguém tá faltando? Alguém que vocês acham que tá meio sumido, assim? Mariela, o nome dela, Jéssica? Isso, Mariela. Mariela, tá. Alguém que vocês têm lembrança, assim, que não tá aí, que deveria estar? Não? De cabeça não vem ninguém. Tá. Tem a Juliana? É, Juliana, alguém sabe quem é? Tem contato? eu sei quem é, mas eu acho que tem o número dela no grupo, a professora. Posso tentar entrar em contato com ela. Tá. Até daí, se vocês, né, avisa ela que tem uma atividade, só para ver se ela vai estar participando, né, se ela vai entrar nos grupos. Claro que o grupo de hoje a Juliana não poderia entrar, em tese ela não, né, mas nos próximos ainda, né, se ela quiser entrar, e daí vocês conversam tudo, como ficar melhor para vocês e para ela também, né. Se estiver faltando alguém, pode entrar no nosso grupo, estamos em... Ah, o da Elaine, ótimo, Elaine. Ótimo, né? Que é Ok, dos jogos ali, né, Elaine? Uhum. Elaine, eu vou tentar entrar em contato com ela, daí eu peço para ela falar com você. Daí assim fica mais Obrigada, fácil. Jéssica. De nada. Sou. Ótimo. Gente, e assim, até Professora, alguns me perguntaram. Oi, quem tá eu falando? só queria. Eu, a Bianca. Uhum. Oi, Eu só queria Bianca. fazer um pedido para você. Daria para o meu grupo apresentar por primeiro? Da minha parte, ok, não tem problema. Tudo bem? Então tá Para bom. vocês, tudo bem também, gente? Para mim, Tudo não tem importância. E assim, até como, deixa eu só, aproveitando só que estava com essa apresentação, essas são as datas aqui, então, das lives aqui, né? Dia 25, dia 1º, 15 e 22, que tem daí o meio ponto. Quem não está participando hoje, daí eu vou deixar um fórum lá de discussão, para quem não pôde participar, ok? Eu sempre dou print das telas e eu consigo depois baixar o bate-papo.
Então, sempre é importante nessas lives, né? Aparece ali, dá pelo menos um boa noite, alguma coisa assim. Claro que durante eu vou instigando vocês para estarem participando também, né? Super importante a participação de vocês, não simplesmente, não me vão fazer aquele padrão de aluno deixar a câmera aí, deixar se logado e some. Não, faz aqui bonitinho, né? Eu estou falando brincando, porque eu sei que vocês participam mesmo. Mas é sempre bom, né? Comenta alguma coisa que depois é mais fácil para eu fazer a checagem também nas participações, tá bom? Para não ser Deus o livre injusto com ninguém. Nossa, que coisa boa. Pensa, professor Feliz, com esses 27 aqui se achando o máximo. Tô me achando a rainha da cocada. Vamos lá. Então, quem que eu tenho que liberar aqui para colocar como para apresentar, para poder... Oi, Rafa, boa noite. A Gabriela Eu, Jordana. a Bianca que falou? Não, a Gabriela. Que eu sou do grupo dela, você vai apresentar aqui. por primeiro. Gabi. Mais alguém, Gabi, da tua equipe? É a Thaís e a Bianca só. A Thaís. E a... Deixa eu colocar aqui, moderador. E a Bianca. Bianca, não tô te achando aqui. Pra onde foi Bianca, gente? Você caiu? Bianca, engraçado, tô te vendo aí. Agora te achei, apareceu. Ela Apareceu. voltou agora. Oi, prof, desculpa, é que minha internet tá muito ruim. Sem problemas. A gente sabe como é que é. Como é que a gente fala, né? O que mais acontece na vida é cai, volta. Ai, gente, olha que delícia. Deixa eu ficar olhando vocês um pouco. Como é bom isso, gente. Ó, Eduarda, a Thaís. Oxe, coisa linda dessa vida. Só um pouquinho, deixa eu só apreciar. Não precisa falar nada, não. Dou 2 pontos para todo mundo só de olhar vocês. Não aprecia muito, não. Quebrei meu dente essa semana, tá parecendo uma jacu. Tá nada, gente. Tá linda. Pelo amor do bom Deus, gente. De forma alguma. Se eu te contar, Eduarda, que eu quebrei o dente quando era criança, tinha uns 6, 7 anos, caí de bicicleta, boca no chão, fiquei até uns 20 e poucos anos de idade com 2 pedaços de dente quebrado. Acredita? Que a minha mãe achava bonitinho, ficou, e eu não me reconhecia com dente, era só com um pedaço quebrado. Pensa, e daí depois só de grande que foi. Então, tô super em casa. Belezura aqui. Professora, Ingrid coloca 1000 anos para converter o arquivo aqui. Ele demora. Vocês já estão carregando, ele demora um pouquinho. Ainda mais se tem bastante imagem, alguma coisa, ele demora um pouquinho mesmo. Não se preocupe que ele... Professora. Oi. Tem problema se eu apresentar com a câmera desligada? É porque se eu deixar ela ligada, fica caindo, porque puxa muito a internet. Não tem problema? Não tem problema, tá, gente? Quem perceber que está oscilando, porque ele começa a dar mensagens, né, que a internet está ruim, não tem importância mesmo. Mas, gente, já fiquei louca de feliz de... Mas hoje estou facinha. A minha internet também tá caindo muito, por isso que eu coloquei minha fotinho para você ver ali. Ótimo! Adoro, é bem isso mesmo. Vocês me ponham foto nas aulas, tudo. Ai, que delícia. Vou me exibir para todo mundo hoje que eu tiver aluno de câmera ligada. Hoje vocês aproveitem. Logo em seguida. Ok, já foi ali. Ingrid, será que eu te coloquei? Já coloquei. Beleza. Então, gente, deixa eu só... vocês me lembrem aqui, então, essa primeira equipe vai estar falando de... do Valon, que delícia, né? O aniversário falando de Valon. Então, é a Bianca, a Gabi Jordana e quem mais mesmo, gente? Esqueci? A Thaís. Quem que são? A Thaís. Obrigada, é isso. Ok, Bianca, a Gabi e a Thaís, né? Beleza. Gente, e com vocês, e deixa eu só reforçar, não existe nessa apresentação, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquele outro, não. Eu não dei regras, eu deixei liberado até para ver o que vocês trariam com isso, tá? A ideia é que a gente possa discutir tudo, o que foi trabalhado, mas não existe regra em como apresentar, nem teria que fazer assim ou teria que fazer assado, ok? Com vocês agora. Tá, então
Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Jordana e hoje a gente vai apresentar a afetividade na aprendizagem de Henri Vallon. A afetividade segundo Vallon. O que é a afetividade? A afetividade é a maneira como a gente afeta o ser humano de uma forma positiva ou negativa. Não necessariamente que tenha o contato físico, é mais a maneira como você trata ele, como você ensina ele, que vai afetar no desenvolvimento. A teoria do Vallon vem justamente para criticar o ensino tradicional na escola, que é aquela escola que forma seres não pensantes, sem criatividade, sem vontade do aprender, aquele gostinho de ir atrás da informação, né? A pobreza afetiva prejudica o indivíduo em seu desenvolvimento. Então, vamos dizer que a criança teve uma afetividade pobre. Ela vai se tornar se sentindo muito inferior, inseguro. Então, vai acabar prejudicando seu desenvolvimento. Isso em todas as áreas, tá? Não é somente na escola. Ela pode ter dificuldade de interação social, pode ter dificuldade de ensino-aprendizagem, tudo envolve. A afetividade na aprendizagem. A afetividade é de extrema importância no processo de aprendizagem. Como eu falei anteriormente, não necessariamente seja no ambiente escolar, mas sim no seu desenvolvimento num todo. É bem a interação social, sabe, que afeta o processo da aprendizagem. Então, o aluno vai aprender de acordo com a interação social que ele tem. Por exemplo, se você pegar uma criança de uma favela que não teve uma convivência boa, ela vai ter a base da interação dela e a maneira como ela foi afetada no processo da interação social. E a dificuldade do desenvolvimento vem justamente por isso, pela interação social, de como o indivíduo cresceu, de como ele se fortaleceu, de como ele aprendeu as coisas. Isso afeta diretamente na dificuldade do desenvolvimento futuramente, né? Uma coisa bem bacana que a gente trouxe foi a informática no processo de ensino-aprendizagem. Não é de hoje que usam a informática, né, em sala de aulas para ensinar os alunos, mas isso pode ser no âmbito familiar também. Quando você está ensinando a criança no desenvolvimento, você pode passar jogos educativos para ela, porque é uma forma de brincar aprendendo. A afetividade na escola. É importante o professor compreender e aplicar a afetividade. Por quê? Porque daí, dependendo de como o professor aplicar, pode ser positivamente ou negativamente. Positivamente, vou dar o exemplo da sua aula, prof. Positivamente, a sua aula tem afetividade, porque é uma coisa gostosa, é uma interação que a gente tem, todo mundo tem o direito de falar, se sente acolhedor na sua aula. Ou pode ser ao contrário com outro professor que não tem uma didática legal, onde os alunos não se interessam pela aula, não têm vontade de aprender. Então, está extremamente ligado à afetividade. A interligação entre a emoção, a cognição e a afetividade. Elas estão interligadas porque sem uma não tem a outra. Por exemplo, se você afeta negativamente o aluno, vai diretamente para a cognição, a memória dele. Nossa, aquilo lá é ruim, então vai gerar uma emoção negativa e ele não vai conseguir aprender. Mesma coisa positivamente. Se ele se sentir afetivamente acolhido, ele vai se sentir bem, vai conseguir aprender. Conscientização do educador em sua metodologia. É muito importante que o educador tenha ciência de como vai ser sua metodologia, como vai envolver os alunos, sabe? Porque tem muitos professores que não têm a metodologia baseada na afetividade, é simplesmente o conteúdo e pronto, é isso. Não tem aquela relação de como vamos fazer para a turma interagir, como vamos fazer para ser gostoso da turma ter essa interação com os outros. A educação, quando tem uma educação voltada para o afetivo, forma indivíduos autônomos, indivíduos que têm vontade de estudar.
Então, é aquilo lá anteriormente que eu falei. Se tem uma metodologia gostosa, se o professor consegue trazer esse acolhimento, vai formar muitos indivíduos autônomos com capacidade de futuramente até se virar, né? Tipo, de alguma informação, preciso disso, vou lá e procuro, tá? O ensinar vezes o aprender. Isso é muito, confunde muito, porque ensinar não necessariamente que o aluno vai estar aprendendo, então são coisas diferentes, né? Então, se o professor está ensinando com a sua metodologia, ele vai conseguir conhecer a turma, vai conseguir ver as dificuldades da turma, vai conseguir trabalhar em cima disso, de acordo com a afetividade, né? Então, ele reconhecendo a turma, vai ver se o aluno, se aquele tal aluno está aprendendo ou não. E ele vai até poder diagnosticar, por que aquele aluno não está aprendendo? Será que ele tem algum requisito familiar, a família não está bem, ou ele tem alguma dificuldade no ensino, algum problema psicológico. Então, ele conhecendo muito bem, vai conseguir trabalhar isso em sala de aula. O aprender é muito mais do que você jogar o conteúdo. E o professor, ele é muito mais do que ser um professor, ele é um mediador, ele é um facilitador de conteúdos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bianca e agora eu vou falar sobre a observação dos estudos de Henri Vallon. Primeiramente, eu quero falar sobre a base de observação que Henri Vallon teve. Qual foi o foco que ele se baseou para conseguir formar suas teorias? Primeiramente, ele focou na psicologia da criança. Então, ele queria identificar a origem biológica de maneira que ele entendesse como se desenvolve o ser humano. Ele também ele queria saber a consideração à infância, que seria o período com as especificidades e as características. Então, considerar as semelhanças dessa fase e, ao mesmo tempo, entender a criança a partir da sua individualidade. Então, é a parte da comparação com outras pessoas, mas também a parte da individualidade. Um outro foco foi a consideração às diferenças, que no caso ele queria observar cada criança a partir das semelhanças que tem e se relacionam na fase do desenvolvimento que ela está. Então, um exemplo, as crianças podem estar ali, todas de 7 anos, mas nem todas vão estar na mesma fase de desenvolvimento, porque o corpo humano ele se desenvolve cada um no seu tempo, cada um é diferente do outro. Então, cada criança da mesma idade pode sim estar numa fase de desenvolvimento diferente, porque algumas são mais avançadas e outras o processo é um pouco mais lento. Ele também focou nas características biológicas orgânicas, relacioná-las com as características sociais, ou seja, relacionar suas características individuais às sociais para fazer uma comparação. Reconhecer a influência dos sentimentos, das emoções. Então, ele gostaria de saber o que a emoção significa no processo de desenvolvimento. Como a Gabi estava falando ali anteriormente, a afetividade é o que acontece no primeiro ano da criança. É o primeiro contato dela com o mundo a partir da afetividade. É como a primeira comunicação dela. Essas teorias, ele se baseou também nos teóricos Vygotsky, Freud e Piaget. Por mais que eles fossem bem diferentes um do outro, ele conseguiu entrelaçar suas pesquisas com as deles. As 4 bases propostas por Henri Vallon, ele separou em 4 bases principais para suas teorias, que seria a afetividade, as emoções, o movimento e a formação do eu. Então, a afetividade é a maneira de identificar e de demonstrar durante o desenvolvimento, que é demonstrar os desejos, as vontades, as satisfações, as insatisfações, as transformações biológicas, que Vallon chamava de neurovegetativas,
E também tem muita relação com a personalidade da criança. As emoções, que é de origem orgânica, as emoções são o meio pelo qual cada um se comunica consigo mesmo para poder se conhecer. Então, ela é de extrema importância para a relação entre as pessoas e o meio. Então, as emoções é como se fosse a nossa fala. É como a gente se expressa. Então, se você tá vou dar um exemplo. Você tá num ambiente e você não é aquele tipo de pessoa de falar, ai, não gosto disso. Mas a tua cara demonstra, a tua emoção demonstra, mesmo sem você falar. Então, é o nosso meio de se comunicar. O movimento é a maneira pela qual as crianças expressam esses sentimentos. Então, por isso que se mover para a criança é um instrumento de aprendizado. É a socialização e a comunicação consigo mesmo, com o meio e com as outras pessoas. Então, o movimento é o meio no qual elas expressam suas emoções, a partir do movimento. A formação do eu, então, é o processo pelo qual a criança começa a reconhecer a si mesmo e depender das relações com as outras pessoas. As dependências, as negações, as imitações, manipulações e sedução para o convencimento da interação com o outro. Então, é a partir do momento que ela reconhece o outro, ela começa a se identificar sozinha. Então, ela começa a ver a semelhança e as diferenças que ela tem das outras pessoas. Então, é aí que começa a formação do eu. Agora, eu sei que é um assunto cansativo, porque a gente aprendeu, já falou muito sobre isso em outras matérias, mas eu não poderia deixar de falar das fases do desenvolvimento do Henri Vallon. Então, como todo mundo já está careca de saber sobre isso, eu só vou falar um pouco por cima. Então, as fases de organização do Henri Vallon, que são as fases do desenvolvimento, ele dividiu em 5 partes. A impulsiva emocional, que é o primeiro ano de vida da criança, onde tem a predominância da afetividade. E os sentimentos são expressos pela criança com o mundo. Então, é através da afetividade que a criança começa a se expressar. A segunda fase é a sensório, motor e projetivo, que vai até os 3 anos de idade, que é os movimentos da criança, a coordenação motora, ela é ampla e fina, algo que permite a sua autonomia, a exploração dos espaços, a manipulação de objetos que interessam a ela. Então, esses movimentos começam a ser... A criança vê uma coisa, ela quer pegar, é a parte projetiva, a parte onde ela olha alguma coisa e se interessa por aquilo e gostaria de pegar. Um exemplo é quem trabalha com crianças, que é possível perceber a associação de sentimentos presentes nas suas atitudes. Quando elas têm um conflito, a frustração, a alegria em excesso, fazem com que a criança se expresse de modo de usar sua força motora. Então, ou ela está muito feliz ou muito triste, ela pode apertar, ela pode empurrar, ela pode morder, para tentar solucionar o problema, que ela ainda não sabe solucionar de maneira como a gente faz. Então, a criança tenta solucionar seus problemas dessa forma, através do movimento. A terceira fase é o personalismo, que é dos 3 aos 6 anos. Então, a criança ela se percebe como parte do mundo. Então, ela reconhece o seu corpo, reconhece o lugar onde ela está, o modo que ela se associa na sociedade. Ela começa a ter os seus interesses mais vinculados às pessoas à sua volta. A quarta fase é o categorial, que é dos 6 até os 12 anos, aproximadamente, que são os processos intelectuais que dirigem o interesse da criança para as coisas. Então, para o conhecimento e o domínio do que se passa no mundo exterior. Então, é a parte que ela já está formando aquela parte cognitiva. Já é quando ela está numa fase de desenvolvimento um pouco mais avançada. E a última, não mais importante, é a predominância funcional, que é a partir dos 12 anos, que é o momento da reconstrução da consciência, da moralidade e da ética. Então, a criança, por meio dessas interações sociais, elas conduzem seus interesses pelas pessoas que cercam. Então, nessa fase, é um intenso florescer das crises existenciais. É a adolescência, como dizemos, né?
Então, é a necessidade de se reelaborar no mundo devido às mudanças no corpo dadas pelas causas do crescimento e das transformações hormonais, bem como das novas relações sociais. Então, é a partir daí que a criança, que é o adolescente, no caso, ele começa a ter um maior afeto por outra pessoa, ele já se reconhece totalmente o seu corpo, ele reconhece totalmente o mundo à sua volta, então ele busca outros caminhos, outros tipos de desenvolvimento, pelo qual a do ser humano, que é a mais importante, ele já passou. Mas como o ser humano vive em constante evolução, a gente nunca para de aprender, a gente vive em constante desenvolvimento. Agora eu vou passar a minha fala para a Thaís. Gente, Sim, sim, estamos ouvindo. tá. Então, eu e as meninas estava procurando um tema bem bacana para falar, a apresentação para finalizar. E a gente achou bacana para falar sobre jogos na concepção de Vallon. E o porquê que a gente vai falar sobre jogos na concepção de Vallon. Vallon, ele classifica o lúdico como um sinônimo de lúdico. Mais nada menos, o lúdico ele se encaixa perfeitamente em jogos. Mas quando a gente fala sobre a educação infantil, que é uma fase em que a criança só quer brincar, então é a forma mais prática e fácil de ensinar uma criança. O brincar, ele pode contribuir para o crescimento da criança muito e, consequentemente, ele auxilia no desenvolvimento da criança. Como a Gabi falou anteriormente, e a Bianca também, e a gente pôde ver que na teoria de Vallon ele fala muito sobre a afetividade. Então, os jogos ele pode trazer a prática da afetividade de uma forma bem lúdica. Vallon ele classifica o jogo em 4 fases, que são os funcionais, os jogos de aquisição e os jogos de fabricação. O que seriam os jogos de ficção? Os jogos de ficção é o faz de conta, a situação imaginária, por exemplo, o imitar adultos, brincar de imitar a professora, brincar de linha. Ele caracteriza os movimentos simples, por exemplo, mover objetos, dobrar os braços. Aquisição, escutar, imitar gestos e entender. E a fabricação, ele caracteriza em atividades ou jogos, como, por exemplo, juntar, transferir, ou uma criança improvisa seu brinquedo. A gente queria também mostrar muito, não vai dar para passar, porque é 3 minutos de vídeo. Mas o vídeo seria uma professora explicando um jogo matemático, que é bem legal, para a criança aprender num jogo da velha. A criança ela vai criar a brincadeira, ali vai montar como que fala o nome? Com materiais recicláveis e vai brincar de jogo da velha. Ali ela pode aprender o que é horizontal, vertical, entre essas. E tem um outro jogo também, que é um jogo de corrida com bonequinhos. É tudo de material reciclável. É bem legal. Eu vou tentar deixar o link aqui que a professora está pedindo, quem quiser ver. Mas é bem lúdico, assim, é uma forma bem legal de dar aula sobre matemática. E é uma forma lúdica e entra na concepção de Vallon, que
trabalha bastante com afetividade. Ou seja, então os jogos, eles são muito importantes, porque as crianças, elas confirmam múltiplas experiências vivenciadas, como a memorização, a enumeração, a socialização e a articulação. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo deixar o link aqui no chat. Só um pouquinho. Caiu, prof, a minha internet, não consegui ver o resto da apresentação das meninas. Quer dizer, só da Thaís. Da Bianca não consegui. Não se preocupem. Inclusive, a Thaís, se não conseguir colocar o link aqui, me manda depois por WhatsApp, que daí eu disponibilizo. Ah, já deu certo. Já consegui. Já deu certo, não, a Thaís já colocou aqui, deixa eu só também já colocar aqui no computador, que depois eu pego lá no Ava, gente, na aula de hoje, e já coloco também para vocês. Aqui, ótimo. É bem Giovana. legal, porque mostra de uma forma bem lúdica como você dá aula, né, de uma forma mais lúdica, e é só jogos assim de matemática para criança da educação infantil mesmo. Perfeito. Ótimo, vou analisar também, vocês olhem, depois é um vídeo super curtinho, né, Thaís? Dá aqui 3 minutinhos, então é fácil de ver. Você está escovando o dente, você põe o vídeo, né? Tempo de estar no banheiro fazendo uma higiene ali, é bem tranquilo. Ótimo. A Giovana elogiou os slides e eu também achei que ficou de uma graciosidade os slides, parece que inspira Valon. Não é? Eu gostei bem isso do comentário que a Giovana fez também, né? Já começou assim, parecia que era a cara de Valon mesmo, né? Ele, se fosse escolher o slide, acho que ele escolheria alguma coisa nesse sentido, né? De muito bom gosto. Deixa eu colocar alguns pontos super positivos, a fala de vocês, de total segurança. Então, vocês já tinham estudado bastante o Valon e deu para perceber na fala, na condução de vocês, né, do quanto deram exemplos no decorrer da conversa de vocês, foi espetacular, gostei bastante. E vocês acham que a teoria de Valon e tudo que ele estuda, que ele estudou relacionado à parte da afetividade, existe uma importância nisso na matemática? Teria relevância para o estudo da matemática? Sim, porque como eu dei o exemplo dos jogos ali, os jogos, eles é uma forma lúdica e ao mesmo tempo tá trabalhando com a afetividade, né? Porque na teoria de Valon ele fala muito sobre afetividade, né? Perfeito, gente. E quando a gente fala daquela coisa da matemática que deixou marcas em grande parte dos adultos, né? Quando a gente conversou na nossa primeira aula, que vocês colocaram, né? Um pânico que alguns têm na hora que lembram do nome matemática, não é mesmo? É isso, né? É trazer um pouco dessa afetividade, do que o Valon fala, quais as consequências que a gente vai ter no cérebro quando a gente consegue lidar, trazer a emoção das pessoas, né, das crianças, e do adulto, não é só das crianças, né? Também, vamos pensar aqui, como é que nós, como professores, vamos conseguir dar afeto para as crianças ou trazer a emoção dessa criança se a gente também não estiver bem com a gente? Não é mesmo? Né? O quanto a gente também precisa se cuidar, se entender, para que a gente concorda que é muito difícil a gente conseguir dar conta de uma afetividade se a gente não está bem com a gente? É um papo bem psicológico isso, né, gente? Não é? Exatamente, é muito mais profundo, né, prof, do que a gente consegue imaginar. A afetividade é muito mais intensa do que isso, sabe? Perfeito, é isso mesmo, é intensa, não é uma coisa, eu acho que é uma das teorias mais difíceis da gente de fato aplicar. Ao mesmo tempo, é bonito de analisar Valon, que é isso, né? Ao mesmo tempo que parece ser tão simples o que ele fala, é tão de coração, né? E com isso mexe em tantos esquemas cerebrais, mas ao mesmo tempo é complexo, porque nós, seres humanos, somos complexos. Mas quem começou falando foi a Gabi, que falou, acho, do ponto até que eu anotei aqui, tenho que destacar isso que vocês colocaram,
é um papel muito mais nobre do professor, e a gente comenta que nessa pandemia isso ficou em evidência, não é um professor de conteúdo, né? É um professor que se preocupa com o outro que está, seja uma criança, seja um adulto, entender o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Entender os motivos, entender da criança, o motivo do choro, por que a dificuldade na aprendizagem. Gente, o que eu tenho recebido das alunas, alunos de pedagogia que estão atuando nas famílias para ajudar, que tem muitos de pedagogia agora, porque como as escolas viram que não vão voltar tão cedo, tem muitos pais que estão contratando mesmo, né? Pedagogos, vocês, é um nicho interessante para quem não está atuando ainda. E o quanto essas crianças, elas estão desinteressadas de aprender porque elas não estão tendo isso que o Valon fala, né? Essa interação, essa convivência, essa possibilidade de brincar, não criticando as famílias, mas a gente sabe que as famílias estão fazendo home office, muitas vezes não conseguem dar conta de todo o processo de aprendizado, não é verdade? E como é que a criança vai se apropriar da aprendizagem se ela não consegue nem estar bem com ela e ela percebe que nem a família está bem? Ela percebe que tem alguma coisa, por mais que a criança não consiga expressar, ela consegue sentir, né? Isso é extremamente complexo nos dias de hoje. Por isso que... Desculpa, por favor. prof, aqui para emendar. Imagine. Por isso que é uma é muito difícil. Por quê? Porque não depende só da escola. Essa afetividade vem no crescimento da criança na interação social, do jeito que ela cresce, com pais, amigos, família, e isso vem tudo acarretando, né? Não é só momentânea a emoção dela, pode ser só momentâneo, mas também vem uma carga de como ela foi criada. Perfeito, Gabi, é isso. Lembram da conversa das nossas 3 profs na semana passada? A relação com a família, né, Gabriela? Nem sempre a escola consegue ter essa proximidade com a família para entender um pouquinho da família. E não só a família, né? Como você falou, da comunidade de maneira geral, de todas as interações das crianças, né? Gente, Exatamente eu vi isso, ontem, um pouquinho antes de entrar na aula da noite, eu peguei uma notícia até lá do Instituto Casagrande, que teve o seminário na semana passada, Educação Infantil, né? Eu peguei uma notícia deles lá, mas eu não consegui acompanhar ainda, não consegui ver a live, mas eu folheei o documento lá que eu recebi no Telegram deles, falando sobre os países que deram prioridade para o retorno das crianças. O retorno para a sala de aula foi antes das crianças e depois dos adultos. E tem toda uma pesquisa falando sobre isso. E eu estava muito na linha de não tem como voltar as crianças, né? As crianças se abraçam, elas brincam, como é que a gente vai conseguir controlar no meio de uma pandemia? Mas claro que são países com outras realidades, que fecharam muito rápido e conseguiram conter, enfim, né? Tem uma diversidade aí de... Mas entrando pelo lado agora até de Valon, né? A preocupação dessas pessoas em outros países, e até mesmo de vários estudiosos aqui, principalmente na área da psicologia, é a quantidade de tempo que essas crianças estão em casa. E vamos pensar aqui, eu tenho uma família estruturada, né? Os meus irmãos que têm crianças pequenas, ok, as crianças estão em casa, estão bem, mas se a gente for numa outra realidade, né? Em outras comunidades que as crianças, às vezes, mal e mal têm o que comer, e qual é o tipo de relação que tem também, como diz a Gabriela, né? Que tipo de interação. Então, a grande preocupação também das pessoas nesse momento, dessa situação, né? A gente está olhando sempre, não dá para voltar, não tá, meu Deus, como está a saúde dessas crianças? Não estou dizendo que tem que voltar, eu não tenho opinião formada. Mas não é complexo isso? O que está acontecendo, Às né? vezes tem as crianças... Opa, desculpa, prof, que eu tô muito Pode falar, Gabi, falar. de jeito nenhum, pode falar, eu quero que vocês falem mesmo. Às vezes o aprender depende da alimentação. Então, como é que essas crianças, a gente está falando da realidade, muito mais do que um ser sentado numa cadeira, entende? Tem Isso. crianças que não têm o que comer, não conseguem nem aprender. Uhum. É isso, Gabi. O que a gente precisa ter como educador é esse espírito crítico, né, gente? E não é nem olhar do tipo, não podemos voltar, porque a pandemia, ou vamos voltar. É esse olhar crítico, né?
de analisar é isso. Percebe talvez o grande estrago que está acontecendo com várias famílias? Não, e não vamos falar, gente, que é só o pobrinho, né? Não é o pobrinho. A gente sabe que tem, vou falar em colégio positivo, tem muitas famílias que estão lá, não, que estavam no bilíngue, numa educação integral, não precisavam se preocupar com a alimentação das crianças. E agora, em casa, muitas vezes é mais cômodo de entregar um monte de pacote salgadinho para a criança, concorda? Não é simplesmente a gente está falando do menos favorecido. A gente está falando de um processo de educação que tem a ver, muito bem colocado pela Gabi, de um todo. Né? É claro que entre uma família que não tem condições e a outra que tem, que não dá conta, é muito diferente, né? Toda essa linha. Mas o quanto é importante, não é nem a gente tomar um partido, mas a gente escutar, né? E o Valon vai falar muito dessa questão, dessa afetividade, desse cuidado, não só ele, né? O Piaget também, mas se não tiver bem alimentado, se não tiver bem cuidado, e é um papel da educação infantil, como é que vai acontecer o processo de aprendizagem? Não tem como dar conta, né? É esse reforço dessa nossa crítica nesse sentido. Meninas, o trabalho de vocês está... A gente poderia ficar à noite falando sobre isso, porque é a cara do momento atual do que o mundo está vivendo. Não é verdade? Né? Porque o Valon é o que mais pega nessa questão, eu acho, pelo menos, né? Não quer dizer que tenho que concordar. Os outros também vão estar falando, mas Valon é o que mais vai pegar nessa parte psico, né? Toda essa questão da afetividade, da emoção, de estar junto, do conviver, ele olha com muito cuidado para todas essas relações. Né? E o quanto isso, de fato, está sendo bastante prejudicado na educação infantil, por mais que todas as escolas tenham um imenso esforço, tudo, como será que está a saúde mental dessas crianças, né? Mesmo não voltando, como eu disse, poderíamos conversar um monte. Meninas, Gabi, Bianca, Thaís, a Bianca teve que sair, já agradeço ela, desculpa, eu não consegui nem dar tchau para ela ali, querida, depois ela vê no vídeo. Muito obrigada, realmente foi perfeito, inclusive tem vários tópicos aqui que eu anotei que eu já nem lembrava mais também, e vocês esmiuçaram cada um dos itens, né, foi bem bacana mesmo, porque tem coisa que a gente lê no dia a dia que a gente esquece, né, das fases ali, eu já falei qual que eu tinha anotado aqui, que eu ainda falei, gente, nem lembrava mais dessa parte aqui, lá naquela divisão que tinha tudo, né, a questão do impulsiono, emocional, sensório e motor, tinha todas as fases ali que eu falei, nossa, já nem lembrava mais de todos esses itens, inclusive estava confundindo alguns com Piaget. Então, excelente. Né? Então, Valon, sim, é uma referência também para a área de matemática, para que a gente traga essa alegria para as crianças, ok? Gente, quem que é a outra equipe que é agora? É a da Ingrid? Isso, prof. Quem mais que eu preciso liberar aqui, Ingrid? Preciso mais alguém para colocar como moderador? Só eu mesmo. Só eu. Então beleza, ótimo. Vou pôr aqui. Com você, Ingrid, obrigada. Ingrid, só me lembra quem é a equipe? É a Renata, a Renata, Carol e a Isabelle. Ok, beleza. Obrigada. Com vocês. Qual que é o tema de vocês mesmo? Piaget. Ai, do Piaget. Ótimo. Bonitinho, gente. O Piaget tem uma cara que dá vontade de amassar, né? Fala sério. Olha que bonitinha a carinha dele. Parece carinha de Papai Noel. Papai Noel de verdade, não aqueles de mentira. Vou conversar. Tá me ouvindo? Sim. Então... Sim, Renata. Jean William Fritz Piaget. A gente vai falar um pouco sobre ele e depois sobre o tema. Nasceu em 1896 e morreu em 16 de setembro de 1980. Ele morreu com 84 anos em Genebra, na Suíça. A gente não conseguiu encontrar ao certo a causa. Ele estudou inicialmente biologia na Universidade de Neuchâtel, onde concluiu seu doutorado.
se dedicou à área de psicologia, epistemologia e à educação. Ele foi professor da Universidade de Genebra. Ele era muito conhecido mundialmente pela sua revolução epistemológica. Piaget também foi um nome muito influente durante a metade do século XX. Apesar de ele nunca ter atuado como ele escreveu mais de 50 livros, fez centenas de artigos. Pode ler. Boa noite. Ingrid. Você sabia? Em 1919, Piaget viajou para Paris para trabalhar no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Quando publicou seus primeiros artigos sobre a criança, o nascimento dos filhos, em 1925 e 1931, amplia o convívio diário com a criança pequena, possibilita o registro de observações que geram novas hipóteses sobre as origens de cognição humana. O livro da criança pequena foi o que mais fez sucesso até onde eu consegui pesquisar, porque eu tentei pesquisar mais livros dele e eu não consegui achar assim um que traga mais o nosso assunto. A relação com Theodore Simon. Em Paris, Piaget conheceu Teodoro, que o convida a padronizar os testes de raciocínio de Schreiber, experiência que lhe permitiu determinar um campo de estudos amplios, que foi nos Estados Unidos, e o pensamento infantil e o raciocínio lógico. Durante 60 anos, Piaget buscou investigar o desenvolvimento do conhecimento e da inteligência humana e as ciências do cérebro coordenado, projetado de pesquisas que deram base à compreensão contemporânea do desenvolvimento infantil. Acho que é isso. Isa? Então, agora eu e a Carol, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das maiores obras do Jean Piaget, uma das maiores teorias, que é sobre a epistemologia genética. Pode passar, Anny. O termo epistemologia genética, dado por Piaget, é uma reflexão sobre os maiores princípios das ciências, logo que episteme abrange a ciência num sentido mais amplo. E logos vem, acho que, do grego e fala sobre estudo. Então, poderia-se dizer que é um estudo sobre a ciência da genética. Então, ele destaca que a epistemologia genética tem o objetivo de explicar a continuidade entre os processos biológicos e cognitivos. Boa noite. O pensamento lógico, segundo Piaget, desenvolve com base na ação. O que isso quer dizer? Que a partir dessa teoria, Piaget afirma que o pensamento lógico desenvolve com base na ação, pois as crianças são sujeitos ativos de sua aprendizagem. Por isso, devem explorar, experienciar, observar, descobrir no ambiente que está à sua volta, né? O professor deve proporcionar essa liberdade da criança ser uma criança ativa de sua própria aprendizagem. E Piaget mudou sua concepção de avaliação. O que deveria ser valorizado é o esforço, participação e interesse do aluno, e não o resultado final. Ou seja, não se tratava de averiguar quanto o aluno tinha assimilado daquilo que o professor repassou, transmitiu a ele, mas sim verificar o processo dessa aprendizagem, como que o aluno chegou a esse resultado, e também não determinar níveis mínimos a serem alcançados por todos os alunos, mas o desenvolvimento pessoal de cada um. Ou seja, é muito comum a gente ver nas escolas, instituições, né, a média, né, mínima. Você tirou
5,9 e reprova. Se tirou 6,1, passa de ano. Então, Piaget compra esses níveis, sabe, de averiguação de aprendizagem. A criança aprende agindo sobre o ambiente. O conhecimento é fruto dos estímulos do mundo externo. Porém, a maturação biológica do ser estabelece pré-condições para o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, esses estímulos da criança têm que ser de acordo com a sua idade. Não adianta pegar um estímulo que seja para direcionado para um adulto, sendo que a criança tem 3 anos, por exemplo. Então, tem que cuidar bastante com os estímulos de acordo com a sua idade. E ela aprende conforme se relaciona com o meio social, físico, a partir da sua interação com objetos e com a sua realidade, né? O aluno como centro da aprendizagem. O professor deve facilitar o processo de ensino-aprendizagem, né? Demonstrar interesse em ajudar, dialogar, ser afetivo, né? Em vez de direcionar ou transmitir apenas a aprendizagem. Ele deve ser bastante aberto, né? E não limitar essas, como eu posso dizer, essas descobertas, esses interesses do aluno, né? E verificar o processo de aprendizagem do conhecimento simples ao complexo significa que o comportamento dos indivíduos é controlado através de organizações mentais, denominadas por ele como esquemas, que é utilizado para representar o mundo e para designar nossas ações. Então, sendo assim, à medida que aumenta a maturação biológica da criança, há uma organização mais complexa de esquemas mentais, que ocorre por meio dos mecanismos adaptação, assimilação e acomodação. A adaptação é a capacidade de adaptar seu comportamento às exigências do meio em que está imerso. A assimilação molda novas informações para encaixar nos esquemas mentais já existentes. E a acomodação é a mudança nos esquemas existentes pela alteração da antiga. E construtivismo piagetiano quer dizer que biológico tem foco no biológico, de experiências, exercícios, interações sociais, equilibração das ações, pois é um rumo para manter as estruturas cognitivas em equilíbrio. E o construtivismo piagetiano, então, foca bastante na criança com a interação com o seu meio, né, com o objeto e com tudo que está ao seu redor. E eu acho que é isso, prof. Pode passar. Então, para o Piaget, o desenvolvimento da criança ocorre de uma forma que as aquisições de um período sejam necessariamente integradas nos períodos posteriores. Então, a criança ela não pode nem pular um período ou nem retroceder. E a teoria dele, para que ele pudesse formar, ele se baseou em 4 elementos, que foi a maturação do sistema nervoso central, as experiências físicas e lógico-matemáticas, a transmissão social e a equilibração das estruturas cognitivas. Então, nesse sentido, ele sugere que há a evolução natural cognitiva das aquisições do conhecimento. E aí ele também desenvolveu 4 estágios, nos quais as crianças evoluem de um estado de total desconhecimento do mundo até um desenvolvimento pleno da capacidade de conhecer. Que os estágios são o sensório motor, o pré-operatório, o estágio operatório concreto e o estágio operatório formal. Que no estágio sensório motor vai do 0, acho que aos 2, 3 anos, e é onde a criança busca adquirir mais a coordenação motora e ela passa a aprender sobre os objetos que a rodeiam. Ela começa a observar mais o seu ao redor. E o pré-operatório, a criança adquire a habilidade verbal e simbólica. E ela começa a nomear os objetos que as rodeiam e elas começam a raciocinar intuitivamente.
Operatório concreto, ele vai cerca de 7 anos da criança aos 11. E a criança adquire a capacidade de relacionar e classificar a partir de objetos e situações concretas, ou seja, ela tem que, né, ver, vivenciar para estar relacionando e classificando. E o operatório formal é a capacidade de pensar logicamente, formular hipóteses e buscar soluções sem depender só da observação da realidade. Ou seja, ela pode, né, na mente, no pensamento, realizar essas funções. E como, né, as meninas do Valon falaram que a afetividade importa muito, o Piaget é mais para essa maturação biológica, né? Ele não foca mais na afetividade, mas sim no desenvolvimento biológico da criança, sabe? Não que a afetividade não importe, mas são assim focos, né, de estudos diferentes, se é assim que eu posso dizer. Eu acho que é isso, prof. Prof, para não tomar muito tempo, eu vou deixar o link do vídeo que a gente preparou para passar no chat para depois vocês verem. É bem curtinho o vídeo, mas, né? Eu vou deixar aqui no chat, Perfeito. Uhum. tá? E depois eu coloco lá no AVA. Tá bom. Obrigada, prof. Gente, eu que agradeço. E a Carol ainda ia fazer o gancho que eu ia fazer. Né? Ela fez ainda a comparação de Vallon com Piaget. Não preciso falar mais nada. Né? É muito bem comentado, Carol, né, de toda a apresentação de vocês, meninas. Também, né, engraçado como a apresentação ficou com a carinha de cada autor, né? Daí concordo, né? A carinha do... E o Piaget tem que aparecer o rostinho dele, gente. Eu adoro a carinha dele. Eu acho que... parabéns. E uma coisa da apresentação de vocês, que eu esqueci de comentar, eu tinha anotado, mas acabei esquecendo de comentar. Deixa eu copiar esse link e colar aqui já. E depois eu vou colocar tudo para vocês lá no AVA. Deixa eu só ver se carregou. E depois, eu não sei se as meninas estão aí, porque eu vi que elas estavam com problema, também estavam saindo, a Thaís, a Gabi e a Bianca, só de colocar as referências, bem importante que vocês colocaram no final, até para a gente saber da onde foi pesquisado, né, obrigada, Thaís, ótimo. Então, se vocês puderem no final ali, podem me mandar depois, por WhatsApp mesmo, tá? Né, demos uma lida nesses artigos, ou isso aqui no YouTube, só para a gente ter uma referência da onde vocês pesquisaram, ok? Beleza, ótimo. Eu esqueci de falar aquela hora, eu vi no das meninas ali, e é super importante isso. E uma coisa, gente, que o Piaget, que muita gente fica assim, né, e vocês colocaram isso, vocês usaram esse termo ali, né? Piaget não fala simplesmente da matemática, né? A teoria dele, né, que ele vai estar falando muito do desenvolvimento do raciocínio lógico. E desenvolvimento do raciocínio lógico, embora a maioria a gente olhe com cara de que é matemática, não é. Desenvolvimento do raciocínio lógico, segundo Piaget, sim, vai lidar com a matemática, com a língua portuguesa, com a geografia, com tudo. Porque a ideia, como ele fala, da criança estar construindo, estar pensando durante o processo, como vocês bem colocaram lá, como o centro, né, do processo de aprendizagem. Então, ela constrói, ela vai passar de um estágio para o outro, se for dado para ela essas possibilidades de construção. Quando o Piaget fala muito da questão da matemática, ele não está focando o número, a geometria, só é o desenvolvimento. Porque, segundo ele, se houver todos os 7 processos mentais lá de Piaget, né, se estiver desenvolvendo isso, vai facilitar a alfabetização, vai facilitar depois quando estiver compreendendo a questão da história no mundo. Percebe? Não é simplesmente a matemática que muita gente fica, né? É o Piaget, né? Que é o que mais... Não, desenvolvimento do raciocínio lógico. E o raciocínio lógico é para tudo. Gente, já viram que os concursos usam esse termo? Você vai digitar lá raciocínio lógico, vai aparecer os concursos falando, esse é o assunto que vai cair no concurso. Raciocínio lógico. Daí eles colocam toda a matemática lá dentro. Não é verdade? Não é assim? Eu tenho um livro de raciocínio lógico aqui, eu organizei minha prateleira, para onde é que eu pus agora?
Sabe? Eu mudo as coisas de lugar, porque eu gosto de mudar, depois eu me perco quando eu deixei guardado. Achei. Olha aqui. Olha aqui. Raciocínio lógico. É a cara, é coisa de concurso. Tudo, toda a matemática do sul do mundo está aqui dentro. Né? Daí pensar, raciocínio, não. Desenvolvimento do raciocínio lógico, quando a gente está falando de Piaget, é parar para pensar, não é simplesmente, vamos estudar PA, PG e falar que isso é raciocínio lógico. É ao invés de ter fórmulas, vamos entender de onde vieram essas fórmulas. Por isso, o termo raciocínio lógico, não como uma disciplina, mas algo que se desenvolve. Né? Se você brinca, se você joga, aquelas brincadeiras de raciocínio lógico mesmo, né? Aqueles memes que aparecem na internet que todo mundo gosta de resolver, né? Uma flor, mais outra flor dá 30. Daí um carrinho, menos a flor dá 20. Já viram esses negócios assim? Né? É de raciocínio lógico, é porque a gente gosta de brincar com esse tipo de coisa. Pode ver que essas coisas todo mundo sai um monte fazendo. Isso é Piaget. Né? Porque instiga a pessoa a estar fazendo e ali você está fazendo associações no cérebro. Agora, se no lugar daquelas flores lá e daqueles desenhos que aparecem, imagina se tivesse x mais x mais x, x menos y. Ninguém nem ia olhar para aquele negócio, por Deus, né? Não é isso, né? Tentando trazer para o real, é isso que Piaget fala muito. Né? Vamos colocar, sim, raciocinar, ali a gente vai estar mexendo com várias áreas do nosso cérebro, projetando novos aprendizados. Não quero ser redundante, porque a apresentação delas foi ótima também, menina, obrigada, todos os pontos de Piaget citados ali. Gente, assim, ó, pensando na disciplina, vocês têm que saber todos esses pontos? Não. E vamos pensar para a prova, né? Aquele pensamento de aluno. Como a gente faz para a prova? Para a prova, vocês vão estar consultando como eu consulto, né? A gente consulta as coisas. Ainda bem que estão consultando, concorda? Então, se a gente tiver que fazer algum nível de associação, tudo, a gente vai estar pesquisando, a gente consultando, né? Aliás, o que Piaget vai estar falando? É isso, né? Eu não quero respostas prontas, eu quero que vocês extragam novas associações. Daí sim a gente está realmente trabalhando naqueles estágios, está construindo lá no processo, como é? Adaptação, assimilação e acomodação. Ok? A gente tem que pensar dessa forma para lidar com o pensamento desses autores que muito nos enriquece. Ok? Obrigada, meninas. Show! Nós temos mais um hoje. Agradeço, muito bom. A segurança de todos vocês apresentando, tudo muito bom, meninas. Aliás, nota máxima, tá? Gente, como eu falei, não existe certo ou errado. Eu quero isso. Essa discussão, né, essa nossa conversa, excelente, tá bom? Fê, com vocês. Tô pegando aqui para compartilhar os arquivos. Ótimo. Fê, me lembre quem é na equipe? Sou eu, a Eduarda dos Anjos e a Rayane. Dos Anjos e a Rayane. De vocês é da Etno, né? Isso. A Eduarda tá aí. Cadê Rayane? Rayane tá aí? Rai tá aí? Acho que tá, não sei. Tá, tô vendo. Agora eu vi que ela tá ali. Tá. Tô vendo, agora apareceu aqui a fotinha da Rai. Uhum. Mas demora para converter, né? Demora. Às vezes ele fica num processo bem lentinho. Tanto que às vezes eu coloco o slide antes, já deixo carregando e desando a falar. Aprendi também. Porque tem dias. E, gente, como é diferente a live da noite para amanhã. Amanhã a gente percebe o quanto tem mais condições de banda mesmo para a internet. Nossa, não tem. À noite acho que o universo inteiro está conectado. Uau! Olha, que coisa futurística, Foi, gente. Uma coisa assim. Olha, né, que formato interessante de analisar as três apresentações totalmente diferentes. Deixa eu ficar quieta aqui agora. Tá. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem?
Sim, Duda. Estamos te Tá. ouvindo. É porque meu fone às vezes ele fica baixo. Beleza. Então a gente vai falar sobre a etnomatemática. Pode passar, Fê. E primeira coisa que vem na mente, né? O que que é isso? Aí a gente pegou a etimologia da palavra em si, né? Etno, ele fala sobre o ambiente natural, social, cultural e imaginário, não somente o social e cultural, né? A matema ali significa, vem de explicar, de aprender, conhecer, lidar com. E a tica são os modos, estilos, artes, técnicas, ou seja, a maneira com que você vai aprender, a maneira com que você vai conhecer um ambiente novo, enfim, uma matéria nova para você. Então, segundo o de Ambrosio, a etnomatemática seria localizar as diversas contribuições das mais variadas culturas e histórias na formação da matemática contemporânea. Ou seja, ela é um processo de comparação, classificação, mediação, quantificação natural de cada um. Porque, por exemplo, o professor ele pode ensinar matemática de uma maneira. Por exemplo, lá quando está ensinando a criança a contar. O professor pode ensinar a criança a contar com palitinhos, com pauzinhos, com lápis, enfim. Mas a criança, ela pode ser que ela aprenda melhor a contar nos dedos, não necessariamente com os palitinhos. Isso entraria na etnomatemática, porque cada um tem um jeito de aprender. Inclusive, em cada estado, cada região, assim como cada pessoa. A gente tem um vídeo do Ambrosio dele explicando, mas acho que passar agora não. É bem curtinho a parte que a gente ia passar, prof. Eu não sei se a gente passa agora ou... Passa só a parte que a gente queria passar, Fê. Não dá um minuto, não chega a dar um minuto. Porque ele explica bem exatamente o que é a etnomatemática, sabe? Então vou ter que compartilhar minha tela. Ah, não. Se for dar muito trampo, continua. Depois a gente disponibiliza. Ou se quiserem deixar até no final, não tem problema nenhum também. Tá? Dá para compartilhar no final, como vocês acharem melhor. No final, mostrar o vídeo também, ainda mais se é um pedacinho pequenininho, né? É. Que já foi aqui, já consegui. Estão vendo? Não. Ainda não. Tem que tirar esse, Fê, para conseguir compartilhar daí a tela. Isso. Aí, Ok, foi. agora apareceu. Beleza. Faz no mundo ocidental é a história do mundo ocidental olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles, contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. Foi aí que nasceu a etnomatemática. Aí que nasceu a ideia da etnomatemática. Tá, então é isso a parte do videozinho que a gente queria mostrar. Deixa eu voltar pro slide agora. Beleza. Estão vendo o slide? Aham. Tá. Então, como o D'Ambrosio falou ali,
tem diferentes formas de ver historicamente a evolução da matemática. Por exemplo, no Oriente, a matemática teve na matemática do Ocidente foi de uma forma, não sei. Por exemplo, no começo era contando pedrinhas. Aí no Oriente era. Ixi, caiu? A hora que você começou a falar. Deu uma pequena cortadinha, se você puder iniciar de novo essa parte do Ocidente e Oriente, que caiu só um pedacinho no início, depois já voltou. Ah, tá. Então, eu estava falando que, como o D'Ambrosio falou, historicamente a matemática foi desenvolvida de maneiras diferentes, em países diferentes. Eu não posso dizer que a matemática que veio da Europa para o Brasil é a mesma que foi desenvolvida na China, nesses tempos antigos. A matemática do Ocidente, por exemplo, no começo era com pedrinhas. Usando exemplo, não vou dizer que era assim mesmo. Era com pedrinhas, uma pedrinha, duas pedrinhas. E no Oriente era com o nó do fio. A cada um nó, um número. Então, usando isso de exemplo. Aí, assim foi evoluindo de maneira diferente. Passar aqui para o próximo. E nos dias atuais a gente pode ver em classes sociais também isso. Classes sociais diferentes, modo de aprender diferente. Eu usei aqui o exemplo, nós usamos aqui o exemplo bem extravagante, 2 pontos bem extremos, que o de cima aqui é a família real, inglesa, e a de baixo é uma família de classe baixa, que eu coloquei no Google classe baixa e apareceu ela. Então, eu acho que a gente não pode dizer que a mesma maneira que essas duas crianças da realeza vão aprender matemática da mesma maneira que as crianças dessa família daqui de baixo. Porque, com certeza, essas crianças da realeza vão ter professores particulares, vão ter todo o equipamento necessário, escola de alto nível, os melhores professores do mundo, enquanto os de baixo não sei nem se vão conseguir estudar. Muitos vão ajudar os pais no trabalho, ou se tiverem, conseguirem chegar a estudar, não vai ser uma educação assim com um equipamento muito bom, muito de alta qualidade. Muitas vezes quem ensina são os irmãos mais velhos, ensinam para os irmãos mais novos e assim vai. Então não dá para dizer que o jeito que as pessoas entendem matemática e aprendem a matemática é o mesmo, o mesmo em qualquer lugar. Hai. Acho que a Rai caiu. Tá me escutando agora? Tô. Sim. Tá? Sim. Então, boa noite. A gente vai dar um exemplo de como pode ser utilizado alguns jogos em sala. A gente sabe que os jogos eles são muito importantes para a educação, pois eles trabalham conteúdo a ser utilizado em sala, né? E ao mesmo tempo ele é com o lúdico, que é favorecendo o processo de aprendizagem. E nesse jogo tem um exemplo que ele é o Shimo, o nome do jogo. Ele é de origem Quência, país do leste africano. E esse jogo ele vai trabalhar com as crianças os aspectos geométricos, com os pontos, segmentos de reta e com figuras planas. E será que vai dar para passar o vídeo? Não sei, calma, tentar. Enquanto você vai pondo aí, Fê, eu quero só fazer um comentário. Que ao longo do vídeo, até desse vídeo que a gente postou ali e alguns outros que a gente viu, D'Ambrosio ele comenta que a etnomatemática ela não é necessariamente o estudo da matemática, mas sim de tudo que a criança vai aprender, porque cada um tem uma forma de aprender natural. Cada pessoa
aprende de uma forma. E então ele iniciou, né, com esse nome da etnomatemática, enfim, com os estudos da matemática, mas ao longo do vídeo ele fala que esse nome etnomatemática não necessariamente se aplica só na matemática. O vídeo. Tá. Mas o vídeo é só mostrando como que é o jogo, que é como se fosse um jogo da velha ali, tem os exemplos ali como vencer. Você vai rodando as tampinhas, um de cada vez, até dar um resultado parecido com o jogo da velha. Trabalhando a lógica e tudo mais. Fê, é esse link que tem ali que aparece eu mando no vídeo? o link do vídeo depois. Ah, ok, perfeito. Manda que daí eu coloco depois no Ava também. Esse mesmo. Ótimo. Tá. E é isso o nosso trabalho. Não funciona os GIFs aqui no compartilhamento, mas obrigado pela atenção. Ótimo. Gente, e bem o que a Eduarda e a Rai falaram agora, eu não lembro se foi a Eduarda que falou agora ou que foi a Rai, né? Não quer dizer que o Biratã D'Ambrosio estudou só a matemática, né? É esse cuidado de entender a relação, quer dizer, não se aplica só à matemática, ele tinha um viés de estudo, sim, da matemática, mas isso se aplica a tudo. Gente, as últimas colocações, assim, ó, que as duas últimas equipes fizeram, comparando de fechamento, foi hashtag, gente, né? Não sei se porque eu estou num dia de muitas emoções, como diz Valon ali, isso facilita todo o resto do processo, mas é isso, né? Exatamente. E vamos pensar que né, quando a gente está falando de Piaget e Valon, que já morreram, né? Biratã D'Ambrosio tá vivinho da Silva, né? Bonitinho ali também. Deus queira eu que também fique uma velhinha agradável, assim, igual a cara deles, que as pessoas olham e falam, olha que bonitinha, né? Igual eu fico olhando para eles, ficando, olha a cara bonitinha. Não é uma cara simpática, né? É engraçado falar disso, mas parece que são pessoas que se preocuparam, né, com... É uma cara... Não, vocês não sentem isso quando vem a carinha deles? Sei lá, gente, estou viajando na maionese hoje, como eu falei, né? Gil, e esse negócio da etnomatemática, que claro, vocês acabaram não estudando muito tanto nos outros, porque, né, é etnomatemática, então remete só à ideia da matemática. Mas ele tem um viés político muito interessante também, por isso que o Fê colocou muito assertiva a figura da família real e de uma classe menos favorecida, porque ela vai falar como é que vai ter um equilíbrio nisso. Ele vai falar da questão social, da questão política, ele vai usar a fala de Paulo Freire nesse sentido, né, da pedagogia do oprimido. O Biratã D'Ambrosio vai muito forte nessa linha também de Paulo Freire. E todos eles, gente, se a gente for analisar, eles não falam de coisas distintas, né? Eles falam também da questão do social, de aprender por meio, né, do que a criança está experimentando, entender a realidade, o contexto da criança, por isso que não é só matemática, né? Se eu estou numa classe menos favorecida, o que tem significado para aquela criança aprender? Adianta eu estar falando de um jogo de blocos lógicos, né? Sendo que mal e mal a criança não tem nem, a escola não tem nem condições, às vezes, para infraestrutura de papel sulfite e de lápis, e eu vou estar trazendo material manipulativo, escala de Cuisinart e ábaco. Não, né? É entender essa realidade para, a partir disso, nem que precise pegar a pedrinha que o Fê falou, né? Vamos catar pedrinha com as crianças na rua, é isso. É ter o sentido, né? O estudo do Biratã D'Ambrosio vai muito nesse contexto que vocês bem falaram, é entender a cultura que está inserido, social ou político, e também, né, aquilo que a gente comentou lá no trabalho do Valon, vamos ter uma crítica muito forte com relação a isso, a esse mundo atual que a gente está tendo, né? Dessas famílias que realmente, será que não seria melhor estar na escola, sendo que não tem nem condições direito do que comer? Essa é a cara do Biratã D'Ambrosio, né? Até eu não vi, não sei se vocês chegaram a pesquisar algum vídeo recente dele falando sobre isso. Eu não tenho nenhum vídeo recente dele que eu tenha escutado também. Será que ele não está
quem for sondar e puder dar uma sondada, sonda, porque eu também não lembro de nenhum vídeo dele, queria saber o que ele está falando disso tudo, né? É a cara dele, né? Todo esse momento que está acontecendo, a cara dele no sentido da crítica das políticas sociais, ele vai estar falando muito dessa questão, né, que vem à tona agora. E assim, ó, uma fala interessante dele, e quem vai estar falando disso também, José Morin, que também fala muito nessa linha, não é porque está lá numa classe bem menos favorecida que eu não consigo fazer algo diferente por essas crianças. Não é sinônimo de tecnologia, né, de recursos assim, ó, não. Né? É sinônimo de vontade do professor também, ele coloca muito como papel do professor querer ajudar a transformar a vida dessas crianças, mesmo não tendo infraestrutura adequada. Ele critica a questão social, política, mas ele também coloca como sendo, peraí, não é por isso que nós não faremos nada. Né? Por isso que fiquei curiosa de saber o que ele estaria falando. E ele é um professor, quando a gente vê lives deles, acho que vocês devem ter percebido no que vocês assistiram, ele vai até a escola para ver o que está acontecendo. Ele, velhinho, ele vai até a escola para ver o que as escolas estão fazendo. Ele não fica só nos estudos dele ali, não. Ele quer ir na prática, entender como as crianças estão fazendo. E ele se encanta de perceber quando tem novas construções. Então, são pessoas de referência, né? Não tem nem o que falar disso tudo que a gente comentou hoje. Então, aí entra o caso de Vallon, o ato do professor de afetar os alunos de várias maneiras para atingir o aprendizado. É isso, né, Jéssica? A gente vê na fala dos outros autores também, né? A gente vê Vallon, a gente vê Piaget, claro que eles estudaram, né? Ainda mais o Biratan d'Ambrosio, né? Que já é uma outra leva, né, gente? Não é a leva Vygotsky, Vallon e Piaget, né? Ele vem já numa outra, ele estudou esses autores, né? Então a gente vê um pouco de todos eles ali nas pesquisas do Biratan d'Ambrosio, né? O próprio Paulo Freire, tudo, perfeito. O afeto junto nisso tudo, né, Jéssica? Muito bom. Gente, olha lá só, 8h30, adoro quando tem assim compartilhamentos durante a aula, acho que enriquece, né, novamente a segurança de vocês falando. Então acho que até o Biratan d'Ambrosio, que vocês não haviam ainda estudado muito em outras disciplinas, né, mas também se apropriaram, estudaram, viram os principais itens também do Biratan d'Ambrosio, da etnomatemática, com perfeição. Muito bem. Muito bem, muito obrigada, né, pelos links, pesquisas em artigos, em vídeos que fizeram. A quantidade de coisas disponíveis é infinita, é importante a gente ter a leitura de tudo isso, né, disso que a gente pesquisa e isso que vocês fizeram, gente, associações, né? Puxa, mas então eles não são tão diferentes assim, né? Eles têm pontos em comum, tem. Claro que quando vai estudar ao fundo Piaget, Vallon e Vygotsky, vai perceber coisas muito distintas, né? Mas a gente percebe que sim, a gente consegue ver nuances ali, que eles estão falando da mesma coisa, embora tenham feito estudos distintos, ok? Deixa eu só copiar já o blog aqui que o Fê colocou. Aqui. Eu já fico com todos aqui, carregou. Perfeito. Que daí eu já coloco para vocês, já atualizo lá no Ava, junto com a live, e daí já coloco esses que vocês também compartilharam. Ok? Gente, muito obrigada. Obrigada por essa noite super agradável. Muito feliz é um aniversário muito diferente, né? Se tivesse no presencial, eu estaria saindo da sala e ia para comemorar, dançar, pular. Vou beber um vinho, que hoje está mais vinho, então vou beber um vinho. E sim, e celebrar, agradecer sempre, mesmo nesse momento diferente, muitas coisas para agradecer. Hoje é terça ainda, né, Fê? Mas eu vou... O meu irmão passou aqui entre uma live e outra, eu vi, meu filho veio aqui e falou assim, o Du tá aí. Eu falei, mas o que ele tá fazendo aqui dentro de casa, gente? E ele falou assim, não aguentei, vim te trazer o vinho. Agora eu falei assim, agora sim, me trouxe um vinho, eu falei, já pode entrar.
Tinha que ter bolo, com certeza, Jéssica, bem isso mesmo, né? Tinha que ter bolo, tinha que ter tudo, mas é tudo meio virtual aqui, né? A gente vai dando conta. Obrigada, tá bom, gente? Obrigada mesmo. Então, vou atualizando tudo no AVE, daí fora semana que vem, quem puder, descanse no feriado, né? Séries de Netflix, façam coisas diferentes, porque é importante, olha o que o Valon vai estar falando, e todos eles cuidando da questão emocional também, né? Vamos aproveitar aí também outras coisas que dá para ser aproveitadinho, né? Fê, eu também pretendo fazer isso, tipo, dar uma sumidinha assim, do tipo, quero, né? Sabe, pensar, sentar no sofá e ficar olhando para nada, assim, um tempo assim, isso é bom também, faz bem para a mente, né? Não sei se vou aguentar muito, mas é bom. E tem que fazer faxina em casa, por Deus do céu, que tá precisando, os vidros tão horríveis. Pelo menos um dia eu vou ter que fazer, sabe, Eduardo? Ninguém merece, mas eu vou ter que dar um jeito, porque a coisa tá medonha aqui dentro de casa. Não, faxina no feriado é sacanagem. Eu acho que eu vou pegar, tipo, um sábado à tarde, sabe? Que de manhã eu ainda dou aula, daí, tipo, sábado à tarde, daí esqueço da vida o resto, né? Acho que vai. Não sou feriado ainda, no sábado. Isso mesmo, vai estar só no início, ainda tem mais dias para poder aproveitar. A cara que você fez, Eduarda, foi ótima. Não, sacanagem, ninguém merece. Foi excelente, muito bom, adorei. Valeu, gente. Obrigada, vou estar finalizando aqui. Qualquer coisa vocês acionam, chamam lá no WhatsApp e, de novo, novamente, gratidão, muito obrigada. Tá bom? Obrigada, Fer, valeu, Carol, todas. Isabelle, minha xará, valeu. Fê, Eduarda, obrigada. Já estou tendo, gente. Oxe, Deus do céu, dia inesquecível. Muito bom mesmo. Obrigada mesmo, gente.